Dia de finados. Noite de espíritos inquietos. Uma noite onde o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos se torna tênue como a fumaça de um cigarro. Desde tempos imemoriais, a tradição dita respeito aos que já partiram. Oferendas, orações, velas acesas. Um pacto silencioso entre nós e aqueles que já cruzaram o portal. Em uma pequena cidade no litoral, envolta em brumas e lendas, a tradição era lei. Os mais velhos contavam histórias de almas esquecidas buscando vingança. Histórias que faziam as crianças tremerem embaixo dos lençóis e os adultos acenderem velas para todos os santos. A praça central, outrora palco de execuções, era o coração da energia ancestral. Era lá que, a cada dia de finados, a comunidade se reunia. Um ritual de respeito, um ato de recordação. Mas os tempos mudam, e nem sempre para melhor. Este ano, o vento soprava diferente, carregado de ousadia e irresponsabilidade. Um grupo de jovens, cheios de si, zombava da tradição. Céticos, questionavam as histórias antigas como quem duvida da existência do Saci Pererê. Para eles, o dia de finados era apenas uma noite de fantasias e doces. Bobagem, dizia Marcos, o líder do grupo. São apenas histórias para assustar crianças. Seus amigos riam, encorajando a rebeldia. Eles planejavam uma festa, uma afronta à solenidade da noite. Música alta, bebidas, risos debochados. Ignoravam os olhares reprovadores dos mais velhos. Ignoravam os avisos sussurrados como rezas antigas. Estavam determinados a desafiar a tradição. E a tradição, como um rio que corre para o mar, sempre encontra seu caminho. A noite chegou, fria e úmida como a parede de um porão. A névoa, densa como algodão doce, engolia a cidade. Na praça, as velas tremulavam, lançando sombras grotescas que dançavam ao ritmo do vento. Mas, em um canto afastado, a festa dos jovens pulsava como um coração rebelde. Luzes piscantes cortavam a escuridão. Música alta desafiava o silêncio da noite, até que, de repente, o silêncio. Um silêncio sepulcral se abateu sobre a festa, pesado como um bloco de concreto. "Cadê a Helena?" alguém perguntou, a voz trêmula como a de um menino que vê um fantasma. Ninguém a tinha visto sair. No início, pensaram ser uma brincadeira de mau gosto. Mas à medida que os minutos se transformavam em horas, o pânico aumentava como a água fervendo em uma panela de pressão. Helena havia desaparecido, engolida pela névoa, sem deixar rastros. O desaparecimento de Helena foi como um balde de água fria na euforia da festa. As risadas cessaram, substituídas por sussurros apreensivos, baixos como quem teme ser ouvido por ouvidos invisíveis. A névoa, antes um adereço atmosférico, agora parecia sinistra, ameaçadora como o olhar de um cão raivoso. Marcos, tentando manter a calma, tentava ligar para Helena. Mas a ligação caía direto na caixa postal, aumentando a sensação de vazio e angústia. A cada toque não atendido, o medo apertava seu peito como uma cobra. Ele sabia, no fundo, que algo estava errado, muito errado. Os outros jovens, antes tão corajosos, agora se agarravam uns aos outros em busca de conforto, como filhotes de passarinho buscando abrigo em um ninho durante a tempestade. A música alta, que antes era um hino à rebeldia, agora soava como um prenúncio macabro, um choro fúnebre. A noite, que prometia ser de diversão, se transformava em um pesadelo.
A notícia do desaparecimento de Helena se espalhou pela pequena cidade como raspas de fogo em um terreno seco. Os moradores, embora desaprovassem a festa, se solidarizaram com a angústia dos jovens. Afinal, eram todos filhos daquela terra, criados sob as mesmas histórias e crendices. Uma busca improvisada começou, como formigas trabalhando em uníssono. Lanternas cortavam a escuridão, enquanto os moradores gritavam o nome de Helena, suas vozes ecoando na noite fria. A névoa, teimosa como uma mula empacada, dificultava a visibilidade e amplificava os sons, criando uma atmosfera ainda mais assustadora. Marcos, consumido pela culpa e pelo medo, liderava a busca, a cada passo se lembrando das histórias dos mais velhos. Histórias que ele sempre considerou absurdas. Contos para boi dormir. E se fossem reais? E se Helena estivesse em perigo por culpa da sua arrogância? Enquanto a busca por Helena se intensificava, Dona Carmen, a anciã da cidade, a guardiã da sabedoria popular, observava tudo com tristeza, seus olhos marejados de lágrimas não derramadas. Seus olhos, carregados de sabedoria ancestral, pareciam enxergar além da névoa densa, como faróis cortando a escuridão. Ela havia alertado aqueles jovens, havia contado as histórias, passado a tradição adiante, como uma avó que entrega um bolo de fubá quentinho, mas eles, em sua arrogância juvenil, preferiram ignorá-la. Surdos aos seus conselhos, agora pagavam o preço, amargando as consequências de seus atos. Dona Carmen sabia que a noite de finados não era para ser desafiada. Sabia que a tradição existia por um motivo: proteger os vivos da fúria dos mortos, como um muro alto que separa o mar revolto da calmaria da terra firme. E sabia que, para salvar Helena, eles precisavam aplacar a ira dos espíritos inquietos, acalmar as águas revoltas do além. Guiada por uma intuição ancestral, Dona Carmen chamou Marcos. Existe um local, disse ela, onde os espíritos se reúnem, um portal, uma passagem secreta para o outro lado. Ela falava de um antigo cemitério indígena, esquecido nas dunas. Um lugar que as pessoas evitavam, mesmo durante o dia. Um lugar onde a energia ancestral era palpável. Marcos, desesperado, estava disposto a tentar qualquer coisa. Ele reuniu alguns amigos e seguiram Dona Carmen. A cada passo, a névoa ficava mais densa. O medo agora era um companheiro constante. O cemitério indígena era um local de beleza sombria, um jardim secreto onde a morte florescia. Árvores retorcidas pareciam mãos esqueléticas se erguendo em direção ao céu. Lápides rachadas e cobertas de musgo sussurravam histórias de vidas passadas. E o silêncio, um silêncio denso, interrompido apenas pelo assobio do vento. No centro do cemitério, um círculo de pedras, antigo como as pirâmides do Egito. O portal. Dona Carmen explicou que era ali que os espíritos transitavam, e era ali que eles encontrariam Helena. De repente, a terra tremeu, um terremoto silencioso. Um vento gélido varreu o cemitério, apagando as velas e fazendo as árvores rangerem. No centro do círculo de pedras, uma névoa esverdeada começou a se formar. E então, Helena surgiu, como uma aparição, pálida, confusa, com os olhos arregalados de terror. Ela correu em direção a Marcos, que a envolveu em um abraço apertado. A névoa esverdeada se intensificou, formando um vórtice que sugava tudo ao redor. Dona Carmen, com uma força descomunal, empurrou Marcos e Helena para fora do círculo de pedras. "Vão!" ela gritou. "Saiam daqui e nunca mais voltem!" Marcos e Helena correram,
movidos pelo medo e desespero. O som do vento uivando em seus ouvidos, um lamento que ecoava a fúria dos espíritos. A noite de finados terminou com um nascer do sol melancólico. Helena estava de volta, mas algo nela havia mudado. Seus olhos guardavam um segredo terrível. Marcos carregava o peso da culpa. Um aviso de que algumas tradições não devem ser desafiadas.